Gás ideal. Hoje o nosso estudo vai ser sobre o gás ideal. Primeiro nós vamos diferenciar o que é gás ideal do que é gás real. O gás real é aquele que está à nossa volta. Por exemplo, o gás oxigênio, o gás carbônico, o gás de cozinha, o gás GNV, que abastece automóveis. Esses são os gases reais, que fazem parte do nosso dia a dia. O gás ideal é aquele idealizado pelo cientista como tendo uma partícula perfeita, que se desloca de forma bem aleatória e possui suas colisões elásticas. Então, o estudo de hoje é sobre o gás ideal. A fórmula de Clapeyron, ela foi criada para trabalhar com gases perfeitos e gases ideais. Então, se na sua questão aparecer lá a palavra gás perfeito, gás ideal, nós vamos usar a equação de Clapeyron, que é essa daqui. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. P é a pressão exercida no gás, que ela pode ser utilizada em duas unidades, em ATM e em milímetros de mercúrio. V vai ser sempre volume, e volume vai ser sempre medido em litros. Então, se você tiver volume em mililitros, em qualquer outra unidade de medida, você vai ter que transformar para litros. N é número de mols, né? E o número de mols, se você não tiver na sua questão, você vai ter que determinar através da equação. Número de mols é igual à massa do gás dividido pela massa molar do gás. Então, um exemplo aqui de como trabalhar com essa fórmula. Se eu tenho 40 gramas de gás hélio, né? Então, a minha massa do gás é 40. E eu sei que a massa molar desse gás é 4, então é só eu dividir 40 por 4 e vou encontrar 10. Então, o meu número de mol será 10. O número de mol do meu gás hélio será 10. R é a constante do gás ideal. A constante do gás ideal, ela tem dois valores. O primeiro valor é 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes K. O segundo valor é 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro dividido por mol vezes K. Quando que eu utilizo uma e quando eu utilizo outra? Você vai observar qual a unidade que está sendo usada na sua pressão. Então, se na pressão está sendo usada ATM, você vai utilizar essa constante aonde tem ATM, ou seja, 0,082. Se na sua pressão estiver em milímetros de mercúrio, você vai utilizar essa outra constante aqui, ó, 62,3 milímetros de mercúrio, ok? Então, não podemos errar isso daqui. Vai depender da unidade de medida que está sendo utilizada na pressão. Temperatura vai ser sempre em Kelvin. Então, se você tem uma temperatura em graus Celsius, por exemplo, você precisa transformar essa temperatura em Kelvin, tá? Exercício. Vamos fazer um exercício agora. Calcule o volume ocupado por 1 mol de gás perfeito em CNTP. Olha só, 1 mol de gás perfeito. Se aqui tem escrito gás perfeito, eu já sei que eu vou utilizar a fórmula de Clapeyron, né? Dado, e aí ele já deu aqui a constante desse gás. Então, vamos lá, vamos montar a nossa resolução. Em CNTP, a pressão vai ser sempre 1 atm. E a temperatura vai ser sempre 273 K. Isso aqui não vai mudar, tá? Então, isso aqui é uma nomenclatura adotada mundialmente. E ele disse aqui, ó, que o N é 1 mol, tá? Então, N vai ser 1 mol. Então, nós vamos substituir esses valores que ele deu na minha equação de Clapeyron. Então, eu escrevi aqui a equação P vezes V igual a N vezes R vezes T e vou substituir, ó, pressão 1 vezes o volume, que é V, é igual a N, que é 1 mol, vezes R, que é 0,082, então eu coloquei aqui, ó,
1 vezes 0,082 vezes a minha temperatura. A minha temperatura em CNTP é 273 Kelvin. Pediu para encontrar quem? O volume. Então, tá aqui, ó. A minha variável do volume está aqui. 1 vezes V é V. E aí, nós temos agora que multiplicar esses números aqui. 1 vezes 0,082 vezes 273 vai dar 22,4 litros. Então, esse daqui é o volume ocupado por 1 mol de gás perfeito. Nós chamamos de volume molar. Segundo exercício, vamos determinar a temperatura. Ó, agora nós vamos determinar a temperatura, sabendo que esse gás tem 2 mols e ocupa um volume de 100 litros. Então, ó, o volume já está em litros e a pressão de 0,2 atm. Então, está em atm, eu vou utilizar o 0,082 que a gente falou lá atrás, né, no lugar do R. Então, ó, N igual a 2 mols, volume 100 litros, a pressão 0,082 atm, a pressão 0,82 atm que está aqui, e vamos utilizar o R 0,082, né? Para que fique coerente as unidades nessas grandezas. Então, ó, para que fique coerente a unidade, por quê? Porque eu estou utilizando esse 0,82 porque está em atm. E aqui a minha pressão do gás também está em atm, ok? Então, utilizando a minha fórmula de Clapeyron, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Vamos substituir? Pressão, 0,82. Então, ó, 0,82 vezes o meu volume, 100, é igual a N. N vale 2 mols, 2, vezes o meu R, que eu já sei que vai utilizar 0,082, vezes o T, que é a minha temperatura. Então, daqui para frente é apenas operações matemáticas, né? T vai ser igual a 0,82 vezes 100, dividido por 2 vezes 0,082 vezes T, que está multiplicando e vai para lá dividindo. Então, ó, veio dividindo. Fazendo a conta, nós temos 500 K. Então, a temperatura vai ser de 500